Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Kentamura e nossa, já faz um tempinho que a gente não fala sobre Ho'oponopono aqui no canal, né? Mas também a gente vem estudando outros assuntos de extrema importância, como foi a série O Poder do Subconsciente, e agora aprendendo muito melhor sobre como de fato criar a nossa realidade através do poder da atração, através da lei da atração, nos nossos estudos do livro A Chave Mestra. Mas como Ho'oponopono também é muito importante, é claro que volta e meia a gente vai voltar aqui e falar desse assunto. Então o vídeo de hoje se chama Ho'oponopono Reconhecendo a Ligação. A gente vai ver que existem diversas oportunidades onde nós podemos e devemos fazer a limpeza de nossas memórias, mas que muitas vezes a gente não percebe. Vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. O primeiro ponto que nós podemos usar para reconhecer uma ligação é identificar os nossos sentimentos. E o que eu quero dizer quando eu falo reconhecer uma ligação? É perceber quando é necessário fazer uma limpeza através do Ho'oponopono, ou seja, reconhecer quando algo que acontece em nossas vidas tem ligação com as nossas memórias. A princípio pode parecer fácil a gente reconhecer isso, porque é só a gente prestar atenção quando nós temos problemas, né? Mas não é bem assim. E os sentimentos são sinais importantíssimos que nos alertam que nós temos memórias compartilhadas para limpar. Quando o problema afeta diretamente a pessoa, é muito fácil saber que a gente tem algo para limpar, não é? Por exemplo, imagine um casal onde um dos cônjuges é alcoólatra. Esse problema afeta diretamente a vida deles como um casal. Portanto, é muito nítido que eles têm memórias compartilhadas. É claro que dependendo do nível de compreensão da pessoa, ela pode ser levada pelo ego e dizer que ela não tem absolutamente nada a ver com o vício do cônjuge. Mas isso é outra história, porque para quem já entendeu sobre responsabilidade e limpeza de memórias, é muito fácil reconhecer a ligação nesse exemplo que eu dei, certo? Mas digamos que quem passa por isso seja um familiar ou um conhecido seu. Em outras palavras, não é problema seu, ou pelo menos não deveria ser. Sendo assim, isso pode ou não trazer sentimentos para você. Pode ser que o que eles estão passando não te afete em absolutamente nada e você toca a sua vida normalmente. Ou pode ser que não. Pode ser que você se incomode com isso, fica preocupado ou preocupada, vive pensando numa maneira de ajudar, já ficou estressado ou estressada com isso e até já discutiu em casa falando de um problema que não acontece na sua própria casa. Mas então por que tanto estresse? Percebe que nesse caso já existe sentimento envolvido? Esse sentimento de insatisfação é o aviso de que existe uma ligação e que é preciso limpar memórias. Em outras palavras, você tem memórias que se conectam com a do casal e por isso é tão difícil soltar. Nesse exemplo que eu dei, perceba que esse envolvimento emocional muitas vezes acontece somente com uma pessoa. Tem gente até que diz: eu estou preocupada com o casamento deles, com essa situação, mas vocês aqui de casa parece que não estão nem aí. Na verdade, não é que não estão nem aí, mas é que os outros membros da família não têm memórias compartilhadas com aquele casal para limpar, entende? Lembre-se, a gente não precisa saber e nem lembrar quais são essas memórias. A gente só precisa limpar. E os sentimentos negativos podem ser grandes aliados se nós aprendermos a percebê-los ao invés de cultivá-los. Outro exemplo, digamos que um amigo seu está com problemas e você resolve ajudar. No começo você ajuda com um ombro amigo. Você vai uma, duas, três vezes.
mas então você se sensibiliza e resolve ajudar mais. Então vocês se encontram diversas vezes e aos poucos você vai se inteirando cada vez mais do problema da pessoa. Só que ao mesmo tempo, sem perceber, você começou a vivenciar esse problema junto com ela. Passa a conviver mais com a pessoa, faz tudo o que você pode para ajudar. Inclusive você procura uma ajuda, uma orientação de outras pessoas que podem fazer algo que você não está conseguindo enxergar. Você tenta ajudar de diversas formas e isso vai consumindo seu tempo e energia. Uma hora você percebe que está tremendamente envolvido ou envolvida com tudo isso, e aí você se pergunta: como foi que eu cheguei aqui? Isso nem era um problema meu. Pois é, mas o seu envolvimento emocional e sentimental dizem o contrário. E é isso que mostra que você tem memórias compartilhadas com essa pessoa. Você quer ver um outro exemplo? Por que será que as pessoas geralmente procuram se abrir, ou abrem-se mais fácil com os amigos do que com os pais? Porque com amigos, a probabilidade da gente deixar os amigos extremamente preocupados ou até de desenvolver uma gastrite por causa disso é muito menor do que com os pais. Os amigos escutam, dão atenção, mas passados alguns dias, eles voltam a viver suas vidas. Já os pais querem ajudar de todo jeito, não se conformam, se preocupam, sofrem com os filhos, esquecem-se de si e, acima de tudo, se envolvem emocionalmente e sentimentalmente. E por que isso acontece? Porque, obviamente, os pais têm muito mais memórias compartilhadas com os filhos do que os amigos. E são essas memórias compartilhadas que provocam forte ligação emocional e sentimental. Porém, se não for alguém que a gente tem uma forte conexão, como o caso dos nossos pais, muitas vezes a gente pode nem saber que nós temos memórias compartilhadas, principalmente porque podem vir de outras vidas. E é nesses casos que a gente precisa voltar a nossa atenção para os sentimentos. Portanto, não é somente com os nossos próprios problemas que nós temos memórias compartilhadas. Observe as emoções e os sentimentos que você vivencia com os problemas que aparentemente não são seus. Mas atenção, não estou dizendo aqui para a gente não ser solidário ou não ter empatia com o sofrimento das pessoas. Não estou dizendo que é para a gente se envolver ou não se envolver. Até porque querer controlar isso é uma ilusão. A gente vai inevitavelmente se envolver emocional e sentimentalmente em algumas situações das nossas vidas. A questão é perceber quais situações estão nos afetando. E se está nos afetando, é porque nós temos memórias compartilhadas para limpar, entende? Bom, se você já viu o vídeo que eu fiz falando da história do Ho'oponopono, sabe da história do Dr. Hugh Lane e de como ele teve sucesso ao curar uma ala psiquiátrica de um hospital no Havaí. Se você não conhece essa história, assista ao vídeo chamado Ho'oponopono, a história e o verdadeiro propósito. Esse foi o primeiro vídeo sobre Ho'oponopono que eu falei aqui no canal e é um dos vídeos mais assistidos que a gente tem. Então dá uma olhadinha para você entender tudo isso melhor, ok? Mas por que eu estou falando do Dr. Hugh Lane? Porque a segunda forma de reconhecer uma ligação, de que existe algo entre nós e a outra pessoa ou ao externo, é a ligação de missão, de uma tarefa ou de um trabalho. O Dr. Hugh Lane foi convidado para trabalhar numa ala psiquiátrica de um hospital. E a partir do momento que ele aceitou, ele reconheceu a ligação que existia entre ele e todos aqueles detentos. Foi por ter essa consciência que ele começou a fazer Ho'oponopono para limpar e purificar todas aquelas memórias. E limpando dentro de si, ocorreram todos aqueles milagres. Quando a vida nos coloca numa situação desafiadora, é responsabilidade nossa compreender que nós não entramos naquela situação por acaso. Pense nas pessoas que ajudam uma ONG, uma organização não governamental, por exemplo. Por mais que seja um trabalho voluntário, espiritualmente, ninguém aparece numa ONG por acaso. Ou será que criminosos vão querer arregaçar as mangas e trabalhar numa ONG?
Podem até fazer isso quando se arrependem de seus crimes, mas não quando estão numa frequência baixa. Se seu espírito te chamou de alguma forma para você trabalhar numa ONG, significa que você está tendo uma oportunidade de ouro para limpar memórias compartilhadas com as pessoas que você for ajudar. O Dr. Hewlett, por exemplo, sempre fazia Ho'oponopono toda vez que ia dar uma palestra, e ele fazia mentalmente para cada pessoa, fosse a palestra para 50 pessoas ou para 500 pessoas. Ele sabia que eram oportunidades de ouro, e assim ele aproveitou cada oportunidade para limpar as suas memórias e assim evoluir. Pense comigo, por mais que algumas situações da vida parecem que acontecem do nada, ninguém se torna monge por acaso, ninguém se torna um educador por acaso, ninguém se torna um enfermeiro ou trabalha como cuidador de idosos, por exemplo, por acaso. Todas são oportunidades de cura, de limpeza de memórias, assim como o Dr. Hewlett fez. Para um médico leigo em autoconhecimento, ele pode ser influenciado pelo ego e acreditar que ele está salvando vidas. Mas para um médico de consciência elevada, ele sabe que cada paciente é uma oportunidade de manifestar amor, de fazer o melhor com orientação divina e de limpar as memórias que compartilha com cada um deles. E assim é para todo o trabalho que surgir em nossas vidas, onde a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas. Percebe agora que nem sempre são problemas ligados diretamente a nós? Reconhecer a ligação com as nossas memórias que temos à nossa volta é um trabalho grandioso. Se você acha que as suas atividades não impactam o mundo, experimente ter esse nível de responsabilidade, esse nível de consciência que o Dr. Len tinha, e você vai estar fazendo um bem que nem imagina, simplesmente limpando as suas próprias memórias. O Ho'oponopono é um dos meus assuntos preferidos e eu vou estar sempre voltando aqui para falar sobre isso, ok? Mas ao mesmo tempo eu quero lembrar que a gente tem mais de 20 vídeos aqui no canal, que deve dar mais ou menos 5 ou 6 horas de conteúdo por enquanto. Então vale lembrar que é muito válido você assistir 4, 5 vezes os vídeos aqui do Ho'oponopono para que a mente possa assimilar, perceber coisas novas e reter a informação. Se a gente assistir apenas uma vez, provavelmente o cérebro vai reter apenas 20% de todo esse conteúdo de 5 ou 6 horas que eu falei. Isso porque eu não estou me referindo à memória curta, estou me referindo à memória longa. Eu conheço algumas pessoas muito queridas que já chegaram a ver alguns vídeos até mais de 10 vezes. E eu mesmo tenho o hábito de assistir diversas vezes. Não somente algum vídeo que eu esteja estudando, mas inclusive os meus próprios vídeos. Tem pessoas aqui no canal que assistem anotando, pausando, refletindo, e isso também é muito forte, sabe? É uma forma de estudo que também permite assimilar muita coisa. Não deixe o ego te dizer que você já entendeu o que tinha para entender. Essa é a maior sabotagem que o ego faz quando se trata de aprendizado e evolução. Queira, de fato, compreender os ensinamentos. Então procure aproveitar bastante esses conteúdos, ok? Vendo e revendo de vez em quando, prestando o máximo de atenção. Vai por mim. O cérebro precisa de mais vezes para gravar, assimilar e levar ao subconsciente. Não é questão de inteligência, porque não é sobre a mente racional. Mesmo que a pessoa consiga captar todo o ensinamento que se passa num vídeo, assistindo uma vez só, ainda assim a mente dela precisa de repetição para que possa ser incorporado pelo subconsciente. Deu para entender? Depois compartilhe aqui exemplos de quando você reconheceu a ligação de suas memórias compartilhadas, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.